Salve, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma apresentação de Fundamentos da Mecânica Clássica. Aqui a gente vai abordar essa que é uma das pedras angulares da mecânica, chamado princípio da inércia, que apesar da importância, tem uma certa confusão sobre o tema, ele às vezes é definido de forma um pouco circular. Então aqui a gente vai tentar deslindar essa confusão, fazendo ao mesmo tempo uma abordagem um pouco mais sofisticada, mas um pouco mais direta, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, vocês já devem ter uma boa noção intuitiva do que seja um sistema de coordenadas, mas vamos elaborar um pouco mais aqui, porque isso vai ser importante para a nossa construção de referenciais, tá bom? Então, formalmente, um sistema de coordenadas é uma função, tá aqui, que leva uma certa região do espaço, delimitada aqui por esses três planos aqui, no caso, tá certo? No R3, tá bom? Então, R é o corpo dos reais, né? 3 porque estamos aqui em 3 dimensões. E essa função pega, então, um certo ponto P. Vou desenhar, então, aqui um ponto P, tá certo? Ele está a uma certa distância aqui do plano do fundo, está a uma certa distância aqui do plano de baixo, tá certo? Esse é o ponto P. E essa função, então, leva esse ponto P numa trinca real ordenada aqui, tá certo? Dito de outra forma, essa função pega o ponto P e leva de forma unívoca e associa a esse ponto P de forma unívoca três números reais, tá certo? Etiquetando esse ponto P no espaço, né? Associando esse ponto P, três números, de forma que a gente possa fazer uma descrição mais analítica do espaço, uma vez que a gente tem as coordenadas, né? Assim que esses números se chamam, do ponto P, tá certo? Então, o sistema de coordenadas é essencialmente isso, mas a gente vai precisar de um elemento a mais aqui, tá certo? Vamos introduzir, então, os chamados sistemas de eixos orientados aqui no nosso sistema de coordenadas. Vou apagar aqui esses detalhes aqui para despoluir a figura, tá certo? E, enfim, né, eixos orientados são simplesmente retas, tá certo? Com um certo sentido de orientação aqui, tá certo? E sistemas de coordenadas baseados em sistemas de eixos orientados são muito convenientes pela seguinte razão. Vamos incrementar um pouco o desenho aqui, tá certo? Vou deslocar o ponto P ali, porque eu não consegui prever direito onde o vetor aqui ia aparecer, tá certo? Então, né, lembrando que esse aqui é o ponto P, dado um certo sistema de coordenadas que eu já tinha desenhado aqui, ele ficou um pouco apagado, estou salientando aqui de novo, né? Dado um certo ponto P, dado um ponto P e um certo sistema de coordenadas, existe naturalmente um vetor associado a esse ponto P, que é o vetor A aqui no caso, que liga a origem do sistema de coordenadas, o ponto onde os eixos se cruzam, tá certo? A o ponto P aqui, tá certo? Existe esse vetor A. E por que sistemas de eixos são interessantes? Porque uma vez que a gente tem um sistema de eixos não coplanares, e vou voltar a esse ponto daqui a pouco, existem maneiras muito naturais da gente associar as coordenadas aqui do ponto P aos valores nos eixos, tá certo? Quando esses eixos são ortogonais, inclusive, né, a gente pode simplesmente pegar as projeções, né? A gente pega esse vetor A aqui e projeta. Projeta aqui embaixo para conseguir o A2, projeta no plano, né, lá do fundo para conseguir o A1, projeta nesse plano aqui, né, para conseguir o A3, tá certo? Vai projetando e então os valores aqui dados, né, passam esse ponto P, ele passa a ser caracterizado pelas componentes, na verdade pelas projeções, né, do vetor A1, A2, A3 aqui, tá certo? E sistemas de eixos permitem com que a gente faça essa ligação muito fácil, né, do ponto com o vetor associado e agora com as projeções ou as componentes dos vetores, tá certo? Notem que aqui a gente já tinha pegado um conjunto ortogonal de eixos, tá certo? E esses eixos, a rigor, eles não precisam ser ortogonais, tá certo? Como eu já tinha dito, né? Eles podem ser secantes aqui, eles só não podem ser coplanares. Desde que eles não sejam coplanares, vão funcionar como um sistema de eixos para um sistema de coordenadas. Agora, se eles não forem ortogonais, né, essa pequena confusão que eu mesmo fiz, né, entre projeção e componentes não poderia ser feita, né? No sistema não ortogonal em geral, as projeções são diferentes das componentes. O sistema ortogonal ele é muitíssimo conveniente por causa disso, né? O sistema de eixos mutuamente ortogonal, as componentes vão ser iguais às projeções, tá certo? E é por isso então que o sistema de coordenadas cartesiano
o sistema de coordenadas ortogonais, ele é muito útil, né? E ele então baseado aqui, né, se a gente então ainda, né, além dos eixos, construir aqui esses vetores diretores, né, são vetores de módulo 1 na direção dos eixos, a gente então constrói o nosso sistema cartesiano, tá certo? E aí, né, para representar qualquer vetor num sistema cartesiano dado, né, a gente tem aí justamente, né, as componentes que vão ser as projeções multiplicando cada um dos vetores diretores, ou se a gente quiser escolher um sistema de coordenadas que também será cartesiano, mas alternativo aqui, né, girado com relação ao primeiro, basta a gente reprojetar, né, e obter as novas componentes. Aqui faltou a linha, né, e aqui faltou a linha também. Basta a gente reprojetar para obter as componentes nesse novo sistema, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai focar em sistemas de coordenadas baseados em sistemas de eixos ortogonais, tá bom? Além da noção de sistema de coordenadas, para definir direitinho o que é um referencial, a gente vai precisar também da noção de corpo rígido, tá bom? E o que viria a ser um corpo rígido? Bom, de forma grosseira, a gente tem dois tipos de corpos rígidos, os corpos rígidos discretos e os corpos rígidos contínuos. Os corpos rígidos discretos são um caso particular de sistemas de partículas que a gente vai ver daqui a alguns slides, tá certo? Aqui, por uma mera questão ilustrativa, eu vou preferir mostrar para vocês um corpo rígido contínuo, que é um caso particular de corpo extenso, que a gente não vai definir formalmente, tá bom? Isso sai um pouco do escopo do curso, na verdade não é nada fácil, então vou usar a noção intuitiva que vocês têm aí de corpo extenso para a gente ter uma ideia do que é um corpo rígido, tá bom? Então, consideremos, por exemplo, esse pino de boliche, um corpo extenso, contínuo, né? Essa noção intuitiva do que é um corpo contínuo, e né, ele é um corpo rígido porque os seus pontos, quaisquer dos seus pontos, satisfazem a propriedade definidora de corpo rígido, que é de que a distância entre quaisquer par de pontos aqui desse objeto, né, desse pino, ela se mantém constante conforme esse pino vai se movimentando, né? Ele pode rolar, ele pode se transladar, ele pode cair, mas a distância entre quaisquer dois pontos aqui, ela fica sempre constante nesse movimento, tá certo? Então esse pino é um exemplo de corpo rígido extenso nesse caso, tá bom? Bom, vamos pegar esse corpo rígido e agora colocar sobre ele um sistema de coordenadas, tá certo? Simbolizado aí por esses dois eixos, tá certo? Vou apagar aqui para a figura não ficar muito poluída. Vou adicionar aqui um terceiro eixo, né, que digamos está assim, né, apontando aqui para fora, tá certo? E aí, simbolizado por esses três eixos coordenados, está o nosso sistema de coordenadas, e a gente vai supor que esse sistema de coordenadas ele está colado, esse sistema de eixos ele está colado no pino, ou seja, num certo sentido intuitivo, ele se move junto com esse pino conforme o pino vai se movendo pelo espaço, tá certo? E como é que a gente garante que esse pino vai estar sempre parado com relação a esse sistema de eixos? A gente supõe que a gente tem à nossa disposição réguas e relógios em qualquer ponto que a gente precise para poder fazer medições e garantir então que esse pino, né, que esse referencial vai estar sempre solidário ao pino, tá certo? E uma vez tendo todos esses elementos, um corpo rígido, e aí na verdade faltou a exigência, né, um corpo rígido com pelo menos 4 pontos não colineares, a gente pode conversar sobre essa exigência no nosso encontro síncrono, tá certo? Então um corpo rígido, tá bom? Mais um sistema de coordenadas, mais réguas e relógios ilimitados, todos solidários ao corpo rígido, faltou ainda dizer que todos os relógios estão sincronizados entre si, tudo isso forma, então, um referencial, tá certo? Então, o referencial é esse conjunto, tá certo? De corpo rígido, sistema de coordenadas, réguas e relógios, todos solidários entre si. Uma coisa muito importante e que precisa ficar muito clara desde já é o seguinte. Consideremos então esse corpo, esse referencial aqui, tá certo? Então a gente considera como corpo rígido essa montanha, tá bom? A gente tem aqui um sistema de coordenadas solidário aqui, então na verdade vou fazer da mesma cor aqui, vou completar o sistema de eixos aqui, que define esse sistema de coordenadas, tá certo? Que a gente tem, né, nossas réguas e nossos relógios. Então, isso aqui é, de fato, um referencial, tá bom? Uma vez entendido o conceito de referencial, como a gente precisa de um corpo rígido, de um sistema de coordenadas, de réguas e relógio, a gente pode, na prática, como está tudo solidário
ao sistema de coordenadas, ou seja, corpo rígido está solidário, réguas e relógios estão solidários, a gente pode ir esquecendo, a gente pode ir abstraindo tanto o corpo rígido como as réguas e relógios e ficarmos só com o sistema de coordenadas, tá bom? E a gente vai fazer isso praticamente o tempo todo. Opa, paguei coisa demais aqui. A gente vai fazer isso praticamente o tempo todo sem avisar, tá? A gente vai falar de referencial e vai escrever só o sistema de coordenadas, talvez, né? Vai só desenhar um sistema de eixos, por exemplo. Mas, em geral, a gente vai querer estar dizendo, a gente vai querer que aquilo signifique todo um referencial, tá certo? Mas para não ficar carregando o tempo todo um corpo rígido, as réguas, os relógios, isso está tudo subentendido, tá certo? Então, apesar do referencial carregar essas coisas em sua definição, a gente na prática vai passar a simbolizar o referencial apenas pelo seu sistema de eixos que caracteriza um sistema de coordenadas, tá bom? Isso, às vezes, pode confundir um pouco a gente. A gente pode achar que, conceitualmente, um sistema de coordenadas é a mesma coisa que um referencial. Não é, tá certo? Para definir um referencial, a gente precisa de um corpo rígido, precisa de réguas e relógios. A gente só vai abreviar a maneira da gente simbolizar um referencial pelo seu sistema de coordenadas por economia, por praticidade, tá certo? Bom, vamos então colocar em prática o que a gente acabou de discutir no último slide e introduzir um referencial aqui, simbolizado apenas pelos eixos, tá certo? Então a gente tem dois eixos aqui. Vamos supor que a gente está num espaço bidimensional para simplificar tanto o desenho quanto a explicação, beleza? Então agora que a gente tem um referencial, a gente pode falar de movimento com relação a um referencial. Então vamos começar falando de uma partícula, simbolizado pela bolinha aqui em vermelho, tá certo? Ela faz o movimento simbolizado por essa trajetória aqui, que está na linha azul, tá certo? E nesse instante de tempo, essa partícula ocupa essa posição aqui, tá certo? No instante anterior, ela poderia, por exemplo, estar aqui, onde eu estou desenhando agora. No instante posterior, ela poderia estar aqui. No instante que eu estou desenhando agora, tá certo? Em qualquer ponto, né? Num ponto dessa curva azul, que simboliza essa trajetória, tá certo? E é claro que esse ponto, então, pode ser, por sua vez, associado a um vetor traçado a partir da origem do sistema de coordenadas, que vai ser, então, o vetor posição dessa partícula no instante t, tá certo? A gente está aqui no espaço bidimensional, então esse vetor vai ter duas componentes, tá certo? Vai ter uma componente aqui, né, a componente R1, vai estar aqui, deixa eu só apagar aqui a setinha para despoluir. Então aqui, por exemplo, vai ser a componente R1, aqui mais ou menos, né? Vai estar a componente R2, está aqui, tá certo? E a gente tem então um vetor posição. Vários outros vetores, além do vetor posição, vários outros vetores também vão ser de interesse. A gente vai ter, claro, o vetor velocidade, tá certo? Também vai ser função do tempo aqui, também vai ser simbolizado assim, né, por um ponto. É a derivada temporal da posição, tá certo? E talvez mais importante ainda, o vetor aceleração, que é a segunda derivada aqui, tá certo? Todos esses vetores vão ser naturalmente muito importantes na descrição da mecânica, mas essa parte de análise vetorial está muito bem feita lá na apostila, tá certo? Então aqui a gente pode simplesmente fazer menção a ela e pular, até porque vocês vão ter que fazer vários dos cálculos que estão lá. Então, claro, isso aqui não é substitutivo da leitura da apostila, é só um guia, é mais até um guia para a leitura de qualquer material, né? Seja a apostila, sejam os outros livros também, tá bom? Então, na verdade, já apertei o botão aqui sem querer, mas vou apagar o que eu desenhei aqui, só para deixar claro. Uma vez, então, né, introduzido aí a questão do movimento com relação ao referencial, a gente pode falar de sistema de partículas, tá certo? Que são essas outras partículas aqui que apareceram no quadro, tá certo? Então, a gente tem agora, né, além da primeira partícula que estava aqui, a gente tem agora a segunda partícula, tem a terceira, temos até a enésima partícula e um sistema de partículas é simplesmente definido por isso, tá certo? É um conjunto de partículas no espaço sem a priori nenhuma relação entre elas, né? Não existe nenhuma restrição no movimento que elas fazem, né, nesse espaço. Se existem N partículas, essas partículas compõem um sistema de partículas, tá bom? E agora sim, a gente pode falar talvez do principal motivador desse slide,
que é o conceito aqui de partícula livre, tá bom? Esse conceito vai ser importantíssimo para a gente construir, né, nos próximos slides, o conceito de referencial inercial. E partículas livres são as seguintes, né? Vou fazer menção, vou recorrer novamente à noção intuitiva de vocês aqui. Uma partícula pode ser dita livre quando ela está infinitamente distante de outras partículas, ou seja, ela está tão distante de outras partículas e outros corpos do universo que ela pode ser considerada livre. Então, coloquei aqui duas partículas, né, bem longe uma da outra, tá certo? De modo para ilustrar esse conceito, né? Elas vão estar tão longe, essa distância aqui, ela é tão maior do que qualquer outra escala do problema, né? Qualquer outra escala, vou simbolizar aqui para um SI, né? Qualquer outra escala do problema é tão menor do que essa distância d, que essas duas partículas aqui podem estar consideradas como infinitamente afastadas uma da outra, e então podem ser consideradas livres, tá certo? Ambas, né? Se eu tiver uma terceira partícula aqui, e ela também estiver infinitamente afastada das outras, ela também vai ser considerada livre, tá certo? Então isso é o conceito aqui de partícula livre, tá bom? Uma partícula tão longe quanto possível, né? Idealmente infinitamente longe de todas as outras partículas e corpos do universo. De posse da noção de partícula livre, podemos então definir aquilo que vai ser um dos conceitos mais importantes de toda a mecânica clássica, que é o de referenciais inerciais, tá bom? E aí, como o próprio nome já sugere, os referenciais inerciais são uma classe especial de referenciais, tá certo? Que a gente não vai entrar muito agora na questão de por que eles são tão especiais. Isso vocês vão perceber aí ao longo dos estudos de vocês, ao longo do curso, e em apresentações futuras a gente vai voltar a isso. Mas aqui a gente vai simplesmente definir o que são esses referenciais inerciais, tá bom? Então, começando com o referencial, tá certo? Já agora vocês já estão quase acostumados, simbolizados aí pelo sistema de eixos, tá certo? A gente agora introduz três partículas livres não colineares, tá certo? Então, os lados do triângulo aqui são só guia para os olhos, tá certo? Para mostrar que essas partículas são não colineares. E elas estão longe o suficiente aqui umas das outras, né? Então, essas distâncias aqui, A, B e C, são todas muito grandes, né? Então, vou simbolizar simbolicamente, né? Elas são todas muito grandes, então essas partículas são aproximadamente livres, tá certo? E um referencial inercial é aquele no qual três partículas livres não colineares estão paradas ou em movimento retilíneo uniforme, que é, enfim, né, o parado é um caso particular de movimento retilíneo uniforme, né? Então, só para não poluir muito aqui a figura, vou apagar algumas coisas. E, repetindo, então, um referencial inercial é o referencial no qual partículas livres estão em movimento retilíneo uniforme, tá certo? E é simplesmente isso, essa é a definição de referencial inercial. A importância desses referenciais vai emergir aqui ao longo do curso, tá bom? E finalmente chegamos ao clímax dessa apresentação. Tudo que a gente discutiu até agora foi para apresentar o famoso princípio da inércia, uma das pedras fundamentais da mecânica clássica. Da maneira como a gente definiu as quantidades, em particular da maneira como a gente definiu referenciais inerciais, o princípio da inércia ele se divide em duas partes. E a primeira parte é, drum roll, existem partículas livres e referenciais inerciais, tá bom? Então, a primeira parte desse princípio simplesmente declara a existência desses conceitos que a gente introduziu nos slides anteriores, tá bom? Esses conceitos são perfeitamente lógicos e consistentes em si mesmos, mas eles poderiam não existir, tá certo? E o princípio da inércia, então, garante a existência de partículas livres e referenciais inerciais na vida real, tá bom? Pensem um pouco sobre isso, meditem um pouco sobre como um princípio pode ser simplesmente uma declaração de existência, tá certo? E a segunda parte do princípio da inércia, eu disse que tinha duas, diz que, além das três partículas que a gente usou para definir referencial inercial,
todas as outras partículas livres também estarão em repouso ou em MRU, tá bom? Então, a segunda parte do princípio da inércia estende essa propriedade para qualquer outra partícula livre. Então, se a gente está num referencial inercial, qualquer outra partícula que esteja infinitamente afastada de todas as outras estará também ou em repouso ou em movimento uniforme, tá bom? A gente pode, inclusive, né, para não ficar nessa nota muito abstrata, a gente já pode fazer um pequeno exercício aqui para exemplificar esses conceitos, né? Então vamos considerar aqui o Cruzeiro do Sul, né? Vou apagar um pouco aqui as figuras para despoluir, né? Então vamos considerar aqui o Cruzeiro do Sul, a gente tem as 4 estrelas aqui, tá bom? E aceitando como hipótese que a gente sabe que essas estrelas estão muito distantes umas das outras, elas podem ser consideradas livres, tá certo? Elas estão em repouso, né? São um corpo rígido, discreto, tá certo? O que quer dizer, então, que se nós estivéssemos num referencial inercial, a gente deveria ver essas estrelas ou paradas ou num MRU, tá certo? Como a gente não vê isso, basta ficar olhando para o céu, né? Que vocês vão ver que essas estrelas, né, desenham, como todas as outras, né, desenham um arco no céu, a gente conclui que a Terra, em algum nível, pelo menos, né, para essa observação das estrelas, em particular do Cruzeiro do Sul, não é um bom referencial inercial, porque essas estrelas estão muito longe e elas não perfazem um MRU, tá bom? Essa discussão de quando que a Terra é ou não é um bom referencial inercial é bastante relevante, a gente vai passar por ela mais vezes, mas por enquanto acho que a gente pode terminar aqui, tá bom? Então, esse é o princípio da inércia, tá certo? Uma das pedras angulares aí da mecânica clássica. E espero que tenha ficado claro que o princípio da inércia pode ser definido de forma não circular, bastante lógica, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima apresentação e é isso aí.